Eles, um bom dia com alegria a todos, que a paz de Jesus esteja no coração de todos, tá? Meu desejo é que realmente o Espírito Santo alcance cada coração que está adorando conosco nessa manhã. Nós vamos meditar um pouco, foi me dado assim uma, uma orientação para a gente dar alguma ênfase num desses objetivos da nossa sala, da sala 57. Vida no Espírito, amor incondicional, comunidade saudável, missão atrativa. A gente falar de um e não do outro, não tem como, mas a gente vai tentar enfatizar um pouquinho sobre a questão da missão atrativa, tá? Claro que um depende do outro, porque quando eu tenho a vida no Espírito, o amor de Cristo é derramado nos nossos corações, e eu fico imaginando toda a comunidade da igreja, do corpo de crentes, de cristãos, com esse amor no coração, aí fica uma comunidade saudável, e uma comunidade saudável não vai perder tempo com resolução de problemas, de dificuldadezinha, de picuinhas, vai ter tempo para fazer uma missão atrativa. Vamos meditar um pouquinho sobre o propósito. Por que que você está aqui? Por que que eu estou aqui? Por que nós estamos aqui? Já parou a pensar? Afinal de contas, por que motivo eu estou aqui? Tá certo? A questão do propósito de vida, ela é muito maior do que a realização pessoal. Muito maior até mesmo do que a paz de espírito, ela excede até mesmo a própria felicidade, tá? É muito maior do que sua família, o sentido de vida, o sentido da vida, o propósito da vida, é maior que sua própria carreira, ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos ou aspirações, tá? E isso tem inquietado, porque a procura por esse propósito, por esse sentido de vida, da vida, tem intrigado pessoas por milhares de anos, tá? Porque normalmente a gente começa assim, quando eu vou atrás do meu propósito de vida, de ter um sentido para a vida, de buscar esse sentido, geralmente a gente volta para a gente mesmo e se faz perguntas assim, que objetivo eu tenho, que sonho eu tenho, que aspiração, o que é que eu vou fazer esse ano, o que eu quero alcançar, né? E quando a gente se concentra nessa busca, não estou dizendo aqui que a gente não deve sonhar, devemos planejar, devemos ter aspirações, mas quando a gente busca voltado ou concentrando em nós mesmos, a gente se frustra, porque a Bíblia diz assim: tudo fez Deus, ou tudo Deus criou. Eclesiastes 3, versículo 11 menciona assim: e ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela contém. Em Salmo 24, verso 1 diz isso. Então, quando a gente busca esse sentido de vida, sentido ou propósito, como foco em nós mesmos, a gente perde o real sentido da vida, porque tudo foi feito por Deus. Então, ele tem uma motivação. Ele tem, assim, o porquê que eu estou aqui. Eu vou buscar na fonte correta. E aí, o livro de, quem estiver com Bíblia, pode até abrir também comigo, Isaías, capítulo 45, você vai encontrar um texto legal, 45, versículo 18. Isaías 45, verso 18, diz assim: porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Queridos, tudo que Deus criou, a terra, a iniciar pela terra, você percebe que Deus não cria para que ela seja vazia. Lá no versículo 12, do mesmo capítulo de Isaías 45, diz: eu fiz a terra e criei nela o homem. Então Deus coloca o homem para habitar nessa terra. E da mesma forma que a Terra não era para ser vazia, o ser humano também parece que foi criado do mesmo jeito, com um certo espaço que precisa ser ocupado para poder ter sentido e dar sentido à vida. O Salmo 63 diz assim: olha, Senhor, como anseia a minha alma por ti. Então, veja que dentro de nós existe esse vazio, esse desejo de que algo seja preenchido. E é isso que vai dar sentido à vida. Então, qual o sentido da vida mesmo? Qual o propósito? Por que que eu estou aqui? Por que que Deus me permitiu nascer? Por que que Ele me permitiu agora, nesse data de hoje, fevereiro, estarmos aqui reunidos com mais de 2.000 pessoas e daqui a pouco vamos trabalhar, cada um para o seu local de trabalho. Qual o sentido disso? Com que objetivo? O livro de Efésios, capítulo 1, versículo 11, versículo 12,
vai dizer o sentido de por que você existe. Por que Deus te criou, por que você nasceu. Você sabe que foi uma corrida grande lá na fecundação, e você, vitorioso, porque Deus tem um propósito. E o verso de Efésios, capítulo 1, vou repetir, Efésios 1, versículo 11 e versículo 12, vai dizer o verdadeiro sentido para a nossa existência. Nele, esse nele aqui, o verso anterior, lá o versículo 9, vai dizer que é em Cristo. Nele, digo, no qual fomos também feito herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Olha o verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Tá? Queridos, então, eu e você fomos feitos para louvor da glória de Deus. Talvez você fique, alguém esteja aqui se perguntando, qual o sentido? Por que eu estou passando por isso? Por que está? Eu não sei nem por que eu vim ao mundo. Está aqui o verso 2, olha, você veio para louvor da glória de Deus. Esse é o real propósito, o verdadeiro propósito de todo ser humano que aqui nasceu. Vivermos para a glória de Deus. Isso agora me faz lembrar a época em que Adão e Eva, antes do pecado, eram revestidos de glória. Eles viviam para a glória de Deus. Mas no momento que eles pecam, aquela glória desaparece e aparece a vergonha deles. E eles começam a se encobrir porque não suportam ver um ao outro mais. Aquela ausência da glória de Deus causa isso. E se nós fomos feitos para viver para a glória de Deus, como é viver para a glória? Glória, eu imagino algo assim que brilhe. E aí, Mateus capítulo 5, versículo do 14 ao versículo 16, diz para nós assim, olha, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Olha o verso 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante de quem? Dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Lembra lá, sem a glória de Deus, o ser humano mostra as vergonhas, mostra sua nudez, não tem algo atrativo para mostrar. Mas com a glória de Deus, os homens vão ver as boas obras nossas e dar glória para mim? Não, para você, de jeito nenhum. A glória vai ser dada para quem? Para ele que merece tudo. Para Deus. Para Deus. Como então brilhar? Essa pergunta. Se você abrir em Daniel 12, versículo 3, diz que os que forem sábios que resplandecerão como a luz no seu intenso fulgor, e os que a muitos conduzirem à justiça como as estrelas, sempre e eternamente. Então, o brilho do cristão, o brilho do ser humano, ele está diretamente associado a essa ligação de você levar pessoas aos pés de Cristo. E como é que é feito isso? Para isso, vamos ver alguns detalhes, alguns textos também da profecia que vai nos orientar como podemos brilhar para Jesus. Brilhar essa glória, transparecer essa glória de Deus, para que Deus seja glorificado. E para que o eu suma e apareça Jesus em nós. Daí a gente precisa entender o que é uma missão atrativa. Deus, então, fez um chamado. No livro Atos dos Apóstolos, na página 134, diz assim, Deus não escolhe como seus representantes entre os homens anjos que jamais caíram, mas seres humanos, homens de paixões idênticas a daqueles a quem buscam salvar. Cristo se revestiu da forma humana para que pudesse alcançar a humanidade. Então, queridos, o que vemos nesse texto? Os anjos teriam assim um prazer, e eles eram desejosos de fazer esse trabalho, mas Deus não, quem vai fazer é o ser humano, esse ser humano bem defeituoso, porque eu quero alcançar outros defeituosos. E aí o verso, por exemplo, Atos capítulo 10, versículo 5, vai ilustrar para a gente esse fato, quando um anjo aparece para Pedro, e aí diz para ele ir até a casa de Cornélio, um homem piedoso. O anjo poderia ter ido lá, mas não, Pedro, é você que vai até Cornélio, um homem piedoso. E olha, aqui a gente aprende uma coisa, que os piedosos também precisam conhecer de Jesus. A gente tem a ideia de que só os perdidos que estão ali. Não,
gente piedosa, tem gente piedosa que precisa mais também se aprofundar da salvação em Cristo. E aí o anjo de Deus diz, vai lá, é você que tem que chegar até lá, Pedro. A mesma forma, quando tinha um eunuco que estava andando numa carruagem lá, indo ali, saindo lá da região da Etiópia, para rumo de Israel, esse alto oficial da rainha Candace, um anjo aparece agora para Filipe e diz, olha, Filipe, se aproxima lá. É claro que o anjo poderia ter dito para o próprio oficial, para o próprio eunuco, no entanto, ele diz, é você, Filipe, que vai lá. Então, Deus escolhe e chama homens para brilhar para os outros a glória de Deus. Ele que nos tira das trevas para a sua maravilhosa luz, para que a gente brilhe para aqueles que estão nas trevas também. Queridos, em sua sabedoria, o Senhor põe os que estão à procura da verdade em contato com seus semelhantes que a conhecem. Isso é fato, é algo interessante. A humanidade, ele tirando sua eficiência da grande força da sabedoria, torna-se o instrumento. Aí alguém pode dizer, mas como é que eu vou brilhar? Queridos, seja instrumento. Sendo instrumento de Deus, Deus pode ser o cajadinho torto. Você vai abrir mar. Pode ser a coisinha toda troncha. Deus pode fazer proezas se você se submeter ao comando do Espírito Santo. No livro O Desejado de Todas as Nações, tem uma frase interessante. Deus poderia haver realizado seu desígnio de salvar pecadores sem o nosso auxílio. Deus não precisaria de nós. Mas a fim de desenvolvermos um caráter semelhante ao de Cristo, é-nos preciso partilhar de sua obra, a fim de participar da alegria dele, a alegria de ver almas redimidas por seu sacrifício. Agora eu me empolgo com essa parte aqui. A fim de participar da alegria dele, de Jesus, a alegria de ver almas redimidas por seu sacrifício. Oh, queridos, como é bom isso. Como dá prazer ver alguém sendo levado a Jesus pelo seu esforço, você sendo instrumento de Deus. Por isso aquela frase, eu preciso de você para ser feliz. Eu costumo agora dizer essas frases quando eu estou dando minha classe bíblica, fazendo meus estudos bíblicos. Eu digo, olha, eu preciso de você para ser feliz. E quando aquela pessoa se converte, se entrega a Jesus, aí é que minha alegria se torna irradiante. Falta é pular, certo? Com quase, aí esse texto, Desejar a Todas as Nações, página 297, filhinhos. Com quase impaciente ansiedade, espero os anjos nossa cooperação. Será que os anjos ficam impacientes? Eu fico imaginando agora a cena. Você lá, dirigindo o seu Uber, e entra um passageiro, e o anjo, quem sabe, sentado ali atrás, no banco, então lá está o passageiro, e o anjo ali ao seu lado, ele impaciente, vai, fala para ele, fala de Jesus. Você lá na sua escola, dando sua aula, e de repente um aluno precisando de ouvir o anjo com aquela ansiedade, quase paciente, impaciente ansiedade, fala para ele a palavra, anuncia Cristo, a esperança, o desejado de todas as nações. Às vezes a gente se envergonha, né? A gente tem que ter cuidado com isso. Esse chamado de Deus para que a gente brilhe diante dos homens é para mostrar a luz de Cristo. Muitos hoje tentam brilhar, e alguns, para se mostrarem, precisam de holofotes sobre ele. Não, a gente não precisa desses holofotes externos. A gente precisa da luz de Cristo em nosso coração, que vai radiar. Igual sol e lua, a lua brilha porque recebe o reflexo do sol. Nós só podemos brilhar se recebermos a luz de Cristo desde o nosso coração e irradiando de forma externa. É o transbordar do amor de Deus. E esse chamado, ele é individual. Se cada um de vós fosse um missionário vivo, a mensagem para esse tempo seria rapidamente proclamada em todos os países, a cada nação e povo e língua. Todo verdadeiro discípulo já nasce no reino de Deus como missionário, queridos. Aquele que bebe da água viva faz-se fonte da vida. O depositário torna-se agora doador. A graça de Cristo na alma é uma vertente no deserto, lembra a questão do desaguar? Fluindo para refrigério de todos e formando com os que estão prestes a perecer, ansiosos também de beber da água da vida. Salva almas deve ser obra vitalícia de todo aquele que professa seguir a Cristo. É só assim que a gente brilha. Salva almas
deve ser obra vitalícia. Eu fiquei curioso com essa palavra vitalícia. Obra vitalícia. É que dura a vida toda. Isso quer dizer que você, desde cedo, começa, não vai ter aposentadoria na obra de salvar almas. Não, agora cansei, agora fica ali para aquele que está mais novo. Não. A pessoa que me apresentou Jesus, eu tinha 13 anos de idade, ele tinha 65. E eu tive o privilégio de vê-lo em vida até 102 anos. Eu assisti um sermão dele ainda, ele com 99 anos. A vozinha já mais fraquinha, mas pregando. Não existe aposentadoria para aquele que é servo de Cristo no sentido da obra de salvar almas. Deve ser obra vitalícia. É uma obra permanente, uma obra duradoura. Essa é durável. É para toda a vida. No livro Testemunhos, volume 4, diz: a cada um foi distribuída sua obra, e ninguém pode substituir a outro. Cada um tem sua missão, tem uma missão de admirável importância, a qual ele não pode negligenciar ou passar por alto, uma vez que seu cumprimento envolve o bem de alguma alma, e a negligência da mesma, a ruína de uma criatura por quem Jesus morreu, queridos. Quando a gente atende a obra que Deus nos confiou, é benefício de muitas almas para o reino de Deus. Agora, quando se negligencia, queridos, olha, é uma alma que está correndo risco, é a ruína de uma criatura porque Jesus deu sua vida na cruz. Os homens são instrumentos nas mãos de Deus, por eles empregados para cumprirem seus propósitos de graça, a qual ele não pode negligenciar ou passar por alto. Cada um tem a sua parte a desempenhar. A cada qual é concedida uma porção de luz. Os homens são instrumentos nas mãos de Deus. E não se pode passar essa atividade para outro. O pastor Edevaldo, o pastor Wagner, ele não vai alcançar as pessoas às quais eu estou na minha área de atuação, na esfera de atuação de influência. Eu não vou alcançar as pessoas que Deus colocou lá na área de influência do pastor, do irmãozinho que está aí. Cada um. E eu lembro quando a igreja adventista estava nos seus primórdios, nos seus inícios, a igreja era caracterizada estritamente por ser uma igreja missionária. Uma igreja que cresceu mais de 1.700% em pouco tempo. Por quê? Porque elas se empenhavam em atividade, em brilhar por Jesus, em anunciar Cristo, em dar glória a Cristo, em apresentar a glória de Deus com um verdadeiro sentido da vida. E ela chega a dizer assim, olha, não estamos como cristãos fazendo a 20ª parte do que deveríamos fazer, no sentido de ganhar almas para Cristo. Eu fiquei preocupado. Se naquela época os cristãos dedicados não conseguiam fazer 20%, e nós, queridos, podemos fazer mais. Podemos fazer mais. Sou muito ocupado. Cada um pode fazer mais. Se tão somente se entregar à obra de Cristo, confiando não em si, porque os que têm sucesso na obra de Cristo, os que conseguem resplandecer, não é por questão de educação, ou questão de formação, ou de títulos acadêmicos, mas é simplesmente porque ele toma posse da mão poderosa do Altíssimo e se entrega à vida no Espírito. Atraí os que se encontram ao redor de vós, mediante trabalho pessoal. Relacionai-vos com ele. As pregações não farão o trabalho que necessita ser feito. Anjos de Deus vos acompanham às moradas daqueles a quem visitais. E nesse texto aqui, Testemunhos, volume 9, página 41, diz: o dinheiro empregado ou dado não o faz. Está entendendo, irmãozinho? Eu vou dedicar metade de um salário para poder... Eu sou muito ocupado, eu não tenho como. Então, eu vou pegar pelo menos essa... e vou pagar um obreiro para trabalhar para alcançar essas pessoas por mim. De jeito nenhum. Dinheiro seu não faz o papel. É claro que ajuda, porque você pode alcançar outras pessoas, mas tem pessoas que é você que vai alcançar com o seu contato pessoal, com a sua intimidade com aquela pessoa, com o seu relacionamento com ela, que dinheiro nenhum vai fazer.
Então, a gente precisa brilhar por Jesus e anunciar Jesus para as pessoas. As pessoas estão carentes, queridos. Carentes. Somos testemunhos de Cristo e não devemos permitir que interesses ou projetos mundanos absorvam nosso tempo e nossa atenção. É trabalhando por outros que eles manterão vivas suas próprias almas, diz a palavra profética. Queridos, a gente não deve, nós não devemos permitir que interesses e projetos mundanos absorvam nosso tempo e nossa atenção. Quando eles absorver, sugar, pegar todo o nosso tempo. Eu tô cansado, trabalho demais, não tenho tempo para isso. Não, isso aí fica... Queridos, todos temos 24 horas e o tempo urge contra nós temos pouco tempo. Como eu desejo Jesus vindo logo. Aos 13 anos, quando eu aprendi que Jesus voltaria para me buscar e para buscar meus familiares e meus amigos, desde lá comecei a pregar. E eu sei que Jesus voltará em nossa geração. Ele tem nos dito isso. Então, nós precisamos trabalhar com mais afinco. Corações que correspondem à influência do Espírito Santo, está no Desejar de Todas as Nações, página 306. Corações que correspondem à influência do Espírito Santo são condutos por onde fluem as bênçãos divinas. Fossem os servos de Deus tirados da terra e seu Espírito Santo retirado dentre os homens, este mundo seria entregue à desolação e à destruição, o fruto de domínio de Satanás. Conquanto os ímpios não saibam, devem até mesmo as bênçãos desta vida à presença do povo de Deus no mundo, queridos. Olha aí, esse povo que despreza e oprime, mas se os cristãos, olha a advertência para nós, olha o aviso para mim, olha aqui, mas se os cristãos, se eu, Fernando, sou cristão apenas de nome, são como o sal que perdeu o sabor. Não exercem nenhuma influência para o bem no mundo. São, pela falsa representação de Deus, piores que os incrédulos. Isso aqui eu tomei para mim e eu passo a pedir diariamente, Espírito Santo, toma de conta de mim. Me usa, porque eu não quero ser sal que perdeu o sabor. Eu não quero ser pior do que o incrédulo. Porque eu já te conheço, eu conheço a obra que o Senhor me confiou. Eu sei o papel para que eu nasci. Eu nasci para a tua glória, Senhor. Então não deixa eu ficar esse salzinho sem sabor. Essa lâmpadazinha que já perdeu a validade. Brilhar por Jesus. Mas a qualificação qual é que nós precisamos ter? Qualificação só vinda do céu. Vida vitoriosa. Não é somente pregando a verdade ou distribuindo literatura que devemos ser testemunha. Lembremos-nos de que uma vida semelhante à de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo. E que o cristão que não é fiel à sua profissão causa mais dano ao mundo do que o mundano. Ou quando eu fico pensando que alguns chegam a perguntar, ei, tu é crente? Ei, tu é cristão? Ei, mas como é diferente? Mas diz, olha, está escrito aí na tua testa, na tua face, está dizendo, você é crente, né? Você é cristão, né? Você esteve com Jesus. A gente tenta transparecer para os outros que é cristão só pregando. Não. Uma vida semelhante à de Cristo é o mais poderoso argumento que pode ser apresentado em favor do cristianismo. Nem todos os livros escritos podem substituir uma vida santa. Se tivesse, não pode substituir uma vida santa. Os homens acreditarão não no que o pregador prega ou o pastor prega. Sabem que é no que a igreja pratica em sua vida. É a igreja briga. Aí eu vou encontrar o verdadeiro sentido da minha vida quando eu passo a viver em prol dos outros, não para satisfazer o meu ego, eu digo assim, o meu ego, mas para satisfazer, para brilhar por Jesus e por a glória de Deus para os outros. Os outros verão minhas boas obras, mas vão dar glória a Deus. Toda glória seja dada a Ele. O método que você vai fazer para brilhar, como é? Sabe? O texto de Testemunhos, volume 9, página 111, diz assim, de importância igual às conferências públicas. Sabe aqueles evangelhos públicos? Tem? Aquela arrancada evangelística, um monte de gente, vamos todo mundo junto. De igual às conferências públicas, especial, é o trabalho de casa em casa, nos lares do povo.
É visitando mesmo. E sabe uma coisa que eu descobri? E a partir que eu estou passando assim a usar, não é eu descobri, que o Espírito Santo vai dando a iluminação para a gente e fazendo a gente ver coisas que a gente não enxergava. Eu digo a vocês que desde que esses 3 últimos... Eu tenho 40 anos que eu conheço essa mensagem. Agora, dia 22 de março, faz 40 anos que eu me batizei. Meus queridos, foi nesses últimos 3 anos onde a gente entregou, passou a descobrir aqui na sala 57 como é que é a verdadeira vida no Espírito. A gente passou a entender de fato como é esse brilho, por Jesus. E aí visitar de casa em casa. É importante que começa a ouvir a voz dele. Olha, dessa maneira, faz dessa forma. Atos de simpatia, amor, beneficência, ajuda, devem preceder a pregação. Não precisam nos insistir tanto até convencer alguém acerca do que aquilo. Não. Fala de Jesus, do sacrifício na cruz. Fala do que ele fez na sua vida. E essas outras coisas vos serão acrescentadas. Entre os membros de nossa igreja deve haver mais trabalho de casa em casa, diz Testemunho Celeste, volume 3, dando estudos bíblicos, distribuindo literatura. Tá? O próprio Jesus, o auditório dele, geralmente, sabe como é que era? Era um auditório de uma só pessoa. E a partir daí, multidões eram alcançadas. Porque aquela pessoa que fora transformada, ele tem a sua influência, seus amigos, e aí traziam outros, brilhando por Cristo. A obra de Cristo compôs desse formato, mas eu preciso que nessa capacitação de aprender a brilhar por Jesus, participar dessa missão atrativa, para que outros vejam a luz, a glória de Deus em mim, e glorifiquem ao Pai que está nos céus, eu preciso ter um íntimo contato pessoal com as pessoas, é necessário pôr-se em íntimo contato com o povo, mediante esforço pessoal, aí tem esforço, porque, olha, como eu disse, numa orientação do Espírito Santo, ele me disse, olha, usa o Zoom, usa o Meet, e hoje é possível eu sair daqui do meu bairro e alcançar pessoas lá em São Paulo, em Goiás, aqui, mesmo em bairros distantes, 10 quilômetros, 12 quilômetros, e eu aqui sentadinho em casa, visitando a casa do irmãozinho lá, pelo Meet, anunciando a palavra. Mas isso também não substitui você ir e visitar e olhar olho no olho da pessoa, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Precisamos desse contato. Texto de Testemunhos, volume 6, diz assim, aqueles que se empenham em trabalho de casa em casa encontrarão oportunidade para servir em muitos anos. Ah, eu sei dar estudo. Queridos, uma oração faz muito pela pessoa que está aflita. 1 quilo de alimento, uma visita, só ouvir alguém que está precisando ser ouvido. Vá, seu vizinho, um amigo seu de trabalho. Esse serviço é importante, e aí você vai brilhando por Jesus. Um dos meios mais eficazes de comunicar luz é o trabalho particular, pessoal, no círculo familiar, no lado vizinho, à cabeceira do doente. De maneira tranquila, podeis ler as Escrituras e falar acerca de Jesus e da verdade. Quando eu li esse texto, Testemunhos Celestes, volume 3, página 62, eu me lembro agora da história de um rapaz que, há uns 7 anos atrás, um outro irmão já recém-batizado na igreja, ele disse, Fernando, você tem disponibilidade para ir visitar uma pessoa ali? Podemos. Chegamos lá, a pessoa estava num estado assim, terminal, era um câncer terminal. Estava em metástase, tinha se espalhado muitos órgãos, e a pessoa lá estava mesmo, já não transmitia vida nos olhos, era um olhar de morte mesmo. E lá, simplesmente, nessa primeira visita, fomos apenas orar. E oramos. Oramos por aquela pessoa e marcamos uma visita no dia seguinte. No outro dia que fomos visitar, anunciamos sobre a bendita esperança. E quando eu falei da volta de Jesus, falei do sacrifício de Cristo, do amor dele por aquele que estava ali enfermo, fui direto para a pessoa. Falei da bendita esperança da manhã da ressurreição. Os olhinhos daquela senhora brilharam. Outrora, olhos que não transmitiam vida, olhos de morte, porque estava mesmo acamada, era certo, o que os médicos diziam, não tinha jeito, mas agora brilharam e brotou esperança.
inicialmente só visitar um doente, fazia uma oração. Mas de lá, logo em seguida, os olhos brilharam de esperança. Ela não falava, mas o que a gente apresentava, ela dizia sim e atendia aos apelos, entregando sua vida a Jesus. Não durou 3 semanas, ela veio a falecer. Mas aquela família, que não conhecia o Evangelho ainda, graças àquela visita, foi acompanhada, foi levado mais, despertou interesse do reencontro com aquele familiar que agora está falecido, estava sepultado. Como vamos reencontrar? E a esperança que brotou no coração deles despertou também o desejo de conhecer mais a verdade da palavra. Foi dado o estudo bíblico, e lembro, hoje, sogra, esposo, filha e mais uma netinha. 4. Entregar sua vida a Cristo. Hoje, esse jovem é um ancião da igreja, um dos líderes da igreja. Uma simples visita para orar por um doente. Queridos, aqueles que se empenham em trabalho de casa em casa vão encontrar muitas oportunidades para servir em muitos ramos. Eu fico pensando assim, será que esse trabalho é só trabalho de pastor? É de quem? Você lembra da história de Jesus contou em Lucas capítulo 15? Tem 3 parábolas. Numa delas ele conta a parábola da ovelha perdida. E lá a gente tem uma lição direta, a primeira lição, a primeira aplicação é que, se referindo a Deus, o pastor está interessado em buscar os perdidos, em salvar a ovelha desgarrada. Mas nós podemos também encontrar uma segunda aplicação nessa parábola. É que todos nós, nesse discipulado de Cristo, ora somos ovelhas e ora seremos pastores. O bom pastor. Diante de Deus, nós somos a ovelha perdida. Mas diante da multidão, nós somos e devemos ser o bom pastor, que vai conduzir ovelhinhas perdidas até o supremo pastor, Jesus. E pense que é isso que dá sentido à vida. Eu digo para vocês que eu não sei o que seria, e sei o que seria de mim, se eu não tivesse encontrado esse verdadeiro sentido da vida. Encontrar que o meu propósito, o que Deus me fez, foi para eu brilhar por Jesus. Deus te fez, queridos, foi para você brilhar por Jesus. Aqui eu sei que tem pessoas que ainda estão nesse aprendizado, ainda não tomaram essa decisão. Senhor, eu quero selar minha vida contigo, eu quero também brilhar. Peça ao Espírito Santo sabedoria. Peça. Sabe, as igrejas hoje que estão meio desanimadas, o reavamento das igrejas provém do sincero esforço de alguma pessoa em buscar as bênçãos de Deus. Quando eu estava vendo essa meditação, jovens, a de hoje, fala pastores, onde nós, como membros, como ovelhas de Cristo, podemos também ser outrora ovelha e, a certo momento, como pastores, como aqui é costumeiro dizer os próprios pastores, olha, nós também somos ovelhas. E nós que somos ovelhas, nós devemos ser também pastores para guiar outros. Precisamos nos esforçar. E quando a gente faz esse esforço, mediante a atuação do Espírito em nós, grande obra por Deus será feita. E breve, essa obra concluída. Porque o livro de Isaías diz que um valerá 1000. E o menorzinho, milhares. Oh, como eu desejo ver o supremo pastor que é Jesus. E para isso nós precisamos nos envolver nessa missão atrativa. Meu convite hoje, querido irmão, você que se acha mínimo ou menor, não tenho condição, querido, renda-se ao Espírito Santo. Peça. Meu trabalho que eu gosto de fazer assim, eu sou professor, mas minha oração constante, desde que passei a frequentar aqui, estar sido aqui na Sala 57 e aprender essa vida no Espírito, eu entendi que o comando do Espírito Santo, ele fala aqui na nossa mente e nos indica para a palavra. E um dia desse,
Eu gosto de dar estudos bíblicos, mesmo de casa em casa, e fazer classes bíblicas. Eu nunca tinha feito um evangelismo público. Não tenho esse costume. Não tinha. E tinha resistência. Não, eu prefiro de classe. Legal. Mas um dia desse, o irmãozinho disse, olha, Deus me disse, o Espírito Santo me disse, que é para você fazer esse trabalho. Eu disse, mas como eu faço esse trabalho? Eu fui orar, pedir que Deus me desse uma orientação. E eu falei para o Espírito Santo, se é o Senhor que está me chamando mesmo, me dê prova disso. E uma das orações da madrugada, sabe o que foi que ele disse? Leia João capítulo 15. E é aquele argumento que a gente diz, não, Senhor, eu já conheço, eu já li a Bíblia mais de 7 vezes. Eu sei o que é que diz João capítulo 15. Não, da videira. O que é que tem a ver? Eu quero saber se o Senhor que me chamou mesmo. Aí ele foi mais específico. Leia o versículo 16. Aí de novo, Senhor, tudo bem, eu sei o que é que diz o 14, mas não sei o que é que diz exatamente o verso 16. E naquela oração da madrugada, quando eu vi que o verso que eu fui ler, não deu. Não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós para que fades e des frutos, e o vosso fruto permaneça. E como deu fruto? Primeiro evangelismo. Batizaram 6 pessoas, e mais pessoas. Foi só 15 noites. E mais pessoas por decidir, se preparando para o batismo. E nesse último Caleb aqui, o Caleb acontece nesse período de janeiro, coisas maravilhosas aconteceram pela orientação do Espírito Santo. Eu não disse mais, Senhor, não foi o Senhor que me escolheu, não fiquei mais questionando. Ele me escolheu, pois eu vou. Pois, Senhor, o Senhor vai estar comigo? E aí ele me deu Isaías 43, versículo 13. Agindo o Senhor, quem o impedirá? Não vai dar tempo eu contar todos os pormenores, talvez em outra oportunidade, se tiver, eu conto os detalhes de como Deus agiu nesse evangelismo. A luz de Cristo brilhou de forma sobrenatural, de forma até real, visível. Jesus brilhou, mostrando que a glória dele é que deve ser. Eu quero encerrar com um verso que está em 2 Coríntios, capítulo 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Mensagem da palavra de Deus. 1 Coríntios 4, verso 7. Vou botar aqui. A gente diz que quem encontrou, diga amém, mas não dá para ouvir amém de vocês. Mas diz assim. 2 Coríntios. Eu disse o 1 Coríntios, mas é o seguinte. Versículo 7. 7. Diz assim. Temos, porém, este tesouro. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, aliás, do poder seja de Deus e não de nós. Vou repetir. Temos, porém, este tesouro. Que tesouro? Tesouro do Evangelho, que faz a gente brilhar por Jesus. Isso está o quê? Alojado em vasos de barro. Quem? Nós somos do barro. Nós somos feitos de barro, nós somos esses vasos de barro. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É por isso que Deus nos fez. Para que o poder dele seja colocado em alta. Deus te chama, querido, para que você participe dessa missão atrativa. E para isso, você precisa, tão somente, se render ao Espírito Santo. Essa comunhão, vida no Espírito, ele vai derramar esse amor incondicional pelas almas em nosso coração. Romanos 5,5 diz isso. E teremos agora uma comunidade que brilha por Jesus, uma comunidade saudável, onde vai atrair pessoas. O que aquele povo tem diferente? Tem Jesus, tem o Espírito Santo, tem salvação, tem esperança. Jesus vem. Se você quer participar, quer brilhar por Jesus, se você se sentiu que não tinha sentido sua vida, vem. Vem. Esse é o sentido da vida. Outra coisa, o que adianta ganhar o mundo inteiro e no final perder a salvação? Que Deus nos abençoe, que Deus alcance o coração de cada um que está nessa salvação.
Deus seja louvado. Podemos orar? Pastor? Fernando, antes de você orar, deixa só aqui dar um feedback aqui, porque eu achei muito bacana, né? Essa questão aí você em todo momento colocando aí a ideia, né, central da mensagem é uma vida no espírito mesmo, porque a gente tem os receios, né, Fernanda? A gente tem os medos da gente, né? E aí o um é assim, mas eu não sei dar estudo bíblico. O outro fala, mas eu não sei pregar. Mas eu tenho vergonha de ir. Mas como é que eu vou visitar? E na verdade, quando a gente confia em Deus, somos vasos de barro, né? Com uma mensagem preciosa, com ouro, né? Só precisamos obedecer. Só precisamos ir. Seja uma visita, seja... Muitas vezes, Fernando, você sabe disso. Eu sei que você é um camarada... Você e a Ruth são extremamente missionários. Aí eu vi aí como vocês fazem um trabalho excelente, né? Para a honra e glória de Deus, né? E muitas vezes a gente só precisa ir, porque Deus é que vai colocar as palavras em nossa boca, é Ele que vai preparar o ambiente. Às vezes, numa simples oração, uma família, dali já surge um contato, um estudo, um trabalho assim que a gente não imaginava. Então, esse ministério, você repetiu algumas vezes aí que a sala, o ministério desaguar, a gente só precisa ir. A missão é de Deus, né? E quando a gente chegar lá, o Espírito Santo vai trabalhar em nossa mente, o Espírito Santo vai mostrar para a gente o que tem que fazer, o Espírito Santo vai fazer a gente enxergar, né, as necessidades, e é tudo por Deus. Nós só precisamos estar à disposição dele, né, Fernando? Isso. E os recursos, quando ele disse que anjos já vão à frente, já tirando tudo quanto é aresta, abrindo porta, escancarando janela, rapaz, não é para ter medo, não. É para ir mesmo. Vá. E é tão gostoso, né, Fernando, das experiências, né? É bom demais. Tem umas para contar um monte, depois a gente conta. Maravilhoso. É bom demais mesmo. Então, esse é o caminho. Eu acredito, Fernando, que nós estamos no caminho certo, com o Com foco certeza. certo, né? O segredo é a comunhão, o relacionamento com Deus, a busca diária pelo poder do Espírito Santo, né? Porque aí sim, aí nós teremos urgência na pregação do Evangelho, nós teremos sede de ver pessoas ouvindo a palavra de Deus. É ir, confiar no Senhor. Você tem medo de fazer uma visita, de fazer um estudo, de fazer uma oração? Quebra essa barreira. Se coloque à disposição. Já falei aqui na sala algumas vezes. Duas coisas: disposição e disponibilidade. Não Isso. adianta ter disponibilidade e não ter disposição. E não Isso. adianta ter disposição e não ter disponibilidade, né? Ah, Fernando, verdade. faça oração para nós. Oremos. Santo Deus, Pai bendito, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio de estarmos em Tua presença. Não por nossa própria obra, mas pelos méritos do nosso Senhor Jesus, que a gente pode chegar até o Teu santo trono de graça. Obrigado por esse privilégio. Obrigado pela condução do Espírito Santo, porque é Ele que nos conduz, Ele que nos guia em toda a verdade, é Ele que nos convence dos nossos pecados, da nossa necessidade que temos de estar diariamente com o Senhor Jesus. Obrigado. Santo Espírito, eu te peço também que capacite essas pessoas que ouviram a mensagem, aqueles que estão tendo essa dificuldade, tira qualquer bloqueio para que eles se disponibilizem sabendo que é o Senhor que faz a obra, somos apenas instrumentos. Falhos, fraquinhos, mas o Senhor nos diz que o fraco se torna forte, mas é mediante a atuação do Senhor Espírito. Então, Pai, leva-nos, Senhor, a essa comunhão constante e diária, essa busca constante, a nunca desanimarmos, mas temos a certeza que em breves dias, o teu Espírito, conforme está em Joel, capítulo 2, vai dizer para nós que será derramado sobre toda a tua igreja, sobre toda a carne, para que eles também tenham o desejo e brilhem a glória para toda a terra. Senhor, nos prepara para esse dia e ajuda-nos nesse preparo diário para nunca desvanecer, mas para a gente perseverar até o fim. É o nosso desejo, o nosso pedido. Abençoa cada participante da sala nesse momento, abençoa os pastores dessa sala e agora as ovelhinhas que também são pastores, Senhor. Abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Amém.
Fernando, você mora no meu coração, não paga aluguel e ai de quem cobrar, viu? Pois Fernandinho, é, deixa eu falar um negócio pra você, essa, varão, né? essa Eu te frase eu tenho amo, dito também para os meus amigos. Eu eu apeguei te aqui. amo, amigo, viu? Preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe, viu? Manda um abraço aí para Ruth, para nossa turminha aí de Terezinha, né, viu? E está convidado a vir de novo. Vamos, vem aqui, tá bom? Um Ô, abraço a todos. rapaz, Amo saudade, todos hein? vocês. Manda um abraço para sua sogra, seu sogro, lugarzinho gostoso, hein? Que eles moram Certo. lá, hein? Amém. Deus abençoe você, amigão. Que bom, né, gente? Que bom, né? Como é gostoso a gente poder ouvir a palavra de Deus, né? Fernando também, um missionário, falando com tanto ânimo, né? Se o ânimo dele contagia a gente. E, de fato, que você saia daqui hoje, né, contagiado pelo poder do Espírito Santo Amém. para fazer parte de uma missão que é de Deus. Nós só precisamos estar envolvidos na missão, porque a missão não é minha e nem é sua. A missão é de Deus. Não esqueça, hoje você sai daqui hoje com a missão de desaguar, receber aqui e entregar para aquelas pessoas que você vai ter contato ao longo desse dia, mas com um foco de orar ao Espírito Santo de uma missão muito maior, um desafio muito maior é pregar para pessoas que não querem muitas vezes ouvir e não estão interessadas em ouvir a palavra de Deus. Mas o Espírito Santo fará a obra primeiro em mim e depois fará a obra nessas pessoas ao longo deste mundo. Muito bem, chamar aqui o nosso querido pastor Wagner. Ele, ele vai conduzir hoje o testemunho, né? Você sabe que todas as vezes que nós temos, todos os dias nós temos aqui algumas coisas muito importantes, né? Nós começamos com a lição de sabatina, nós temos um momento de intercessão, a pregação e o testemunho. Pastor, bom dia. Bom dia, irmão. Tudo bem? Que coisa boa, né? Ver a mensagem do Fernando aí, envolvidaço na missão, não só envolvido na missão, né? Mas uma missão feita pelo Espírito, pastor, que faz toda a diferença isso, né? Ser movido pelo Espírito. Eles que têm coisas sobrenaturais acontecendo. Conversei um pouco com a Ruth ontem, que é a esposa dele, uma das nossas moderadoras. E aí nós vamos dar um testemunho que está dentro já do escopo da Ruth, e em seguida o Fernando vai contar para a gente essas maravilhas que Deus tem feito aí nessa caminhada. Bacana, pastor. Graças a Deus, obras maravilhosas que o Espírito Santo tem feito em nosso meio e através de nós também. Obrigado aí pela excelente condução da sala, amigo. E enquanto você falava aqui, eu via Deus falar com uma das amigas que estão conosco, a Elielma Ramos Silva. Elielma, você ouvia a mensagem, eu vendo aqui as suas expressões, e você refletia sobre o que estava acontecendo. O que estava passando pela sua cabeça, né? Como é que essa mensagem estava alcançando o seu coração? Gabriel, chama para mim a Elielma e abre um pouquinho o áudio dela. Daqui a pouco eu vou chamar a Elisete, mas eu quero as percepções do culto que a gente não consegue muito ver nas igrejas. Aqui a gente consegue perceber isso. Bom dia, Elielma, tudo bem? Pastor, não imaginei que você ia me chamar. Bom dia. Essas coisas boas acontecem no reino de Deus, viu? Mas é que enquanto a mensagem estava acontecendo, eu via que ela ia entrando e chegando no seu coração, falando para você. E o que foi que essa mensagem falou para você, filha, hoje? A gente quando, né, sente esse chamado, aceita, né, a mensagem, a palavra de Deus, e a gente tem esse desejo, como o pastor falou, de pregar, de levar, chega com tanto, assim, no nosso coração, com tanto, tão viva, tão fogo, tanto fogo, né? Só que aí vem acontecendo coisas na nossa vida que a gente tem a tendência, aquilo parece que vai esfriando, né? E eu sempre tive muito, assim, depois que eu conheci a mensagem, né, foi pela rádio Novo Tempo,
E eu tive muito desejo, muita vontade de querer aprender. Eu lembro que na época eu tinha uma amiga minha que a gente tinha um ateliê de costura, assim, a gente botou um ateliê, e eu pegava as mensagens, né, porque eu não entendia nada da palavra, e escrevia na mesa. E escrevendo, porque eu queria entender, eu queria aprender, né? Aí comecei a estudar, orar a Deus, Senhor, me abre entendimento, fui buscando na internet, e aí Deus foi me dando entendimento, aí fui abrindo, e eu queria passar isso para as pessoas, né? Como o pastor falou, como o pregador falou agora, né? Só que aconteceu muita coisa, aí você vai ver que aquilo vai se esfriando, e na medida que ele foi falando da gente ir de fazer o quê? Foi falando comigo dessa, tipo assim, tem que aquela vontade vai voltando de novo, opa, você tem um chamado e o seu papel é esse, é brilhar por Cristo, entendeu? Aonde eu me senti tocada, né? Porque às vezes, né, no decorrer da vida, onde tudo vai acontecendo, você sente que esse chamado vai ficando assim, um pouco distante. Não que você não esteja vivendo, né, indo à igreja, levando a mensagem, mas às vezes as coisas que acontecem parece que vai tentando te desanimar, né? Então, Você é adventista há quanto tempo, filha? há uns 8 anos. Olha só, você sabe que não é a missão que nos mantém vivos. Olha, olha a expressão, né? Você tem que ser missão para permanecer vivo. A gente já chega vivo na missão. Quem Uhum. dá a vida para nós é o Espírito. Veja, no vídeo que a gente passa, né, diz, o Espírito de Deus entrou neles e eles viveram. Eles não Sim. fizeram nada. O Espírito entrou e eles viveram. É como receber a salvação. Eu não recebo a salvação porque eu fiz algo. Eu recebo a salvação porque eu aceitei Jesus e essa salvação me é ofertada gratuitamente pelo alto preço pago por Jesus na cruz. A vida espiritual é assim também. Eu a recebo por meio do Espírito Santo, através de um pedido todo dia, onde ele renova, regenera esse impulso. Agora, a manutenção desta vida é feita com as conexões em que nós executamos o amor incondicional na vida das pessoas para que elas conheçam o mesmo Jesus que salvou a nossa vida. E a grande arte, ele ama, a grande arte de Satanás, filha, é fazer você se distrair, é Verdade. fazer você se preocupar com tanta coisa, entulhar a sua porta, de maneira que você perca esse feeling de fazer contatos com pessoas para a salvação delas, porque é nesta conexão é que ele mantém a gente vivo. Se Pastor, você me recebe, se você recebe a vida em Cristo e você não compartilha, esta vida morre em você mesmo. Por isso, você diz, foi acontecendo tanta coisa. Aí, sabe o que ele faz? Ele faz assim, ó. Eu vou fazer a Eliama tropeçar aqui, eu vou colocar problema aqui, ela vai perder isso. E aí ele vai travando a engrenagem e a gente tem uma tendência de se preocupar realmente e aí a gente perde o foco. Aí é, nosso cristianismo, filha, fica um mecanismo. pastor, assim, embora eu falei que aconteceu muita coisa, eu percebi que Deus foi usando essas coisas que aconteceu até mesmo para eu ter mais conexão com pessoas. Por isso que também me deu vontade de chorar, que eu fui lembrando as coisas que estavam acontecendo. Hoje eu trabalho com tratamentos naturais, com suplementos, e eu passei a ter contato com pessoas, cuidar da saúde das pessoas. E aí, onde eu tinha esse contato com elas, eu levava de Cristo para ela, fui falando de Jesus, e aí eu fui me lembrando das pessoas que, né, que hoje têm se aproximado de Deus, que está buscando o batismo, por esses contatos. Por isso que ele foi falando, eu fui me lembrando assim, entendeu? Então, Você recebe o link de quem da sala? eu recebo da Eudilene, Eudilene, eu sempre confundo o nome dela, é uma psicóloga, né? Você vai pedir para que o seu número chegue até a gente, tá bom? Quero terminar essa conversa. Quem sabe a gente traz seu testemunho aqui na sala, tá bom? Eu só chamei você porque o Espírito de Deus me falou, me mostrou claramente que hoje a mensagem chegou no seu coração e esta sala existe com esse propósito de alcançar o coração humano e fortalecer sua fé. Obrigado por estar aqui com a gente, tá bom? Eu vou pedir para o Gabriel colocar só você na tela, porque agora eu vou orar por você.
Tá bom? Gabriel, estende só a Elielma na tela e eu vou orar por ela agora, em nome de todos aqueles que precisam ser alcançados pela mensagem. Deus eterno, está a Elielma, Deus. Hoje entrou na sala, como tem feito, e a mensagem do Fernando, por meio do Espírito de Deus, aqueceu o coração da Elielma. Não permita que as dificuldades da vida tirem da Elielma a maior alegria de um cristão, que é trabalhar pela salvação de outras pessoas, na proporção que eu entendo o valor da minha salvação, na mesma proporção eu trabalho pela salvação das pessoas, esquecendo de mim mesmo, praticando sacrifício altruísta, entregando tudo para que o sorriso da salvação ocorra na vida de outras pessoas. Amém. Abençoe Elielma, Deus, de forma especial, e a todos nós que aqui estamos, com este forte impulso espiritual, que é amar pessoas para a salvação delas. Amém. Batiza-nos com teu Espírito, dá-nos a tua graça, Amém. por Jesus, amém. Amém. Amo você, eu preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus, e eu creio mais em Deus, Elielma, que você existe, meu filho. Fica firme e vamos continuar avançando. Estamos aí, senhor pastor. Amém. Também Prazer, com você. obrigado por falar comigo, viu? Obrigado por você. É isso, é a igreja, irmão. Isso aqui é a igreja, né? A gente precisa perceber o rosto da igreja, como a igreja está reagindo, né? Tô vendo aqui a Irani balançando a cabecinha, disse, é isso a igreja mesmo, né, Irani? É o poder de Deus nos poros, é Deus falando ao coração da gente de maneira extraordinária. E eu louvo a Deus pela sua presença aqui. Obrigado por acessar esse link, obrigado por compartilhar esse link. Nós precisamos voltar a crescer novamente. Tenho falado isso para vocês, para que a sala permaneça promovendo a fermentação que ela está promovendo em muitos lugares, em muitos lugares. E assim que voltarmos do acampamento, na próxima semana, a partir da quarta-feira, eu vou contar para vocês, em pequenos lances, o que foi o Concílio Pastoral da União Centro-Oeste Brasileira. Extraordinário concílio, melhor concílio da minha vida, e vocês vão entender por quê, tá bom? O Senhor Deus está mexendo as peças do tabuleiro, para que aquilo que vai acontecer lá fora tem que acontecer aqui dentro também, e nós temos que estar preparados para isso. Muito bem, queridos, vamos para o nosso testemunho de hoje. Você vai lembrar, você que assistiu o testemunho, ontem eu conversei com o Roberto, e o Roberto contou a história, a trajetória dele na igreja, todo o trabalho que a mamãe fez por ele, a igreja, os parentes próximos ali, e hoje está casado, tem uma filhinha linda, está aqui com a gente, daqui a pouco eu vou chamar. E nessa trajetória em que o amor incondicional fez uma mudança na vida do Roberto, assim, muito significativa, e nós trabalhamos isso ontem, que é o aspecto da pessoalidade da missão. Ellen White diz, amado, você que está aqui comigo, que Cristo gastava, não gosto dessa palavra, Cristo investia tempo na coletividade, nos sermões públicos que ele fez. Veja, o Sermão da Montanha é o maior sermão registrado de Jesus Cristo na Bíblia, né? E ele estava falando com uma multidão. Ele sempre foi cercado de multidão. Mas Ellen White diz que o maior tempo que Jesus aplicava, era na vida de pessoas. Ou seja, aquilo que está relatado na Bíblia é o que Cristo menos fez, que foi estar no meio da multidão. O que ele mais fez foi estar com pessoas. Por isso escolheu 12. Por isso escolheu 12. Por isso ele foi na casa de Zaqueu. Por isso ele foi na casa de Mateus. Por isso ele foi na casa dos publicanos. Por isso ele tinha uma casa onde ele descansava. Jesus trabalhava com pessoas. E o amor incondicional, a compreensão do amor incondicional, fez com que o Roberto deixasse a prática de um evangelismo informal para um evangelismo pessoal. Daí vai surgir a Elisete na vida do Roberto e também da Ariadna, que está aqui, que daqui a pouco eu vou chamar todo mundo,
mas agora eu quero apresentar uma mineira feliz, empresária, Rio de Janeiro. Ela é mineira, mas é toda Rio de Janeiro. Elisete, dá uma chegadinha aqui, vamos conversar um pouco sobre sua transição da Igreja Batista, 20 anos como Igreja Batista, e hoje adventista do sétimo dia. Encontrou aí, Gabriel, Elisete. Ela já está conosco, eu vi aqui a imagenzinha dela. Bom dia, Elisete, tudo bem? Pode abrir seu áudio aí. Imagino que a esta altura, Gabriel já liberou você. Não? Elisete Lebrão, Gabriel. Calma um pouquinho, vai dar certo. Eu já estou vendo você, fica tranquila. A Ariadna está aí do lado. Pronto, Gabriel já encontrou você. É assim que funciona. Se você clicar no seu microfonezinho agora, vai liberar. Pronto. Bom dia, pastor Wagner. Que honra Bom estar dia. aqui. Você não tem nada de mineira, né, Elisete? Ah, mas eu sou mineira, sim, pastor. Gosto Esse de so- ser mineira. Esse sotaque seu aí é carioca todo, né? Ah, sim. É porque eu também Agora eu sou sou de baiano. Jesus. Nasci na Bahia e tenho orgulho de dizer que sou baiano, mas não tenho sotaque. A minha cultura é baiana por causa da família, né? Fui criado em Brasília. É como você, mineira, alma mineira, né? Vida mineira, mas o contexto todo deixou você com sotaque carioca e com essa É, mas felicidade, né? para testificar que eu sou mineira, o meu nome de alguns restaurantes está Comida Mineira. Falando em restaurante, você mora no Rio há quanto tempo, Elisete? Ah, eu vim para o Rio com 8 anos de idade. 8 anos. 8 Você anos me de falou idade. que você é oriunda de uma família muito pobre, de 10 irmãos, né? E você Sim, começou a trabalhar na feira muito cedo. sim, foi. Praticamente com 8 anos de idade. E o 8 que anos. você vendia lá na feira? A laranja. Laranja, tinha banana, mas eu gostava muito de vender laranja. Você sabe Ajudava, que né? Eu ajudava. meu pai vendia frutas na rua. Eu lembro que eu engraxava sapatos enquanto ele tinha uma banca de goiaba, Ah, que legal. goiabas grandes, e aí ele colocava água num saco plástico, fazia um furinho pequeno, e ele colocava águas assim, Para ela ficar espargia bonita. água nas goiabas, e ficavam as gotículas de água sobre as... Ficava bonito aquilo, né? Até agora a minha mente tem o registro do cheiro daquelas goiabas ali, as caixas chegando. Eu engraxava sapato, voltava e depois entregava o dinheiro na mão da minha mãe para ajudar nas despesas da casa. Desde cedo eu trabalhei. E isso ajudou você na comunicação, porque hoje você é empresária no Rio. Quantos restaurantes você administra, Elisete? Olha, hoje são 6 restaurantes. São 6. E Junto você, com a pizzaria. você tem 6 restaurantes e uma pizzaria. Como é que você começou esse trabalho com os restaurantes? Como começou, eu vi, meu marido se aposentou, aí nós viemos para a região dos lagos. E eu aqui, falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer nessa cidade? Cidade um pouquinho parada, as pessoas muito acomodadas. E eu levava minha filha para a escola e eu procurava fazer alguma coisa, principalmente eu gostava de ir para a UPA para ajudar as pessoas mais humildes, para conseguir matrículas, né, as consultas. E com isso, Deus foi me abençoando. Até um certo dia, eu vi uma lojinha muito pequenininha e eu faço tortas, eu adoro doce. Aí eu fui oferecer uma torta para essa loja, porque eu falei assim, não, eu quero meu dinheirinho. Eu sempre trabalhei, eu cheguei para cá sem fazer nada, eu falei, não, quero ganhar meu dinheirinho. Eu sempre ganhei no Rio. Aí eu ofereci uma torta a uma moça, aí ela disse assim para mim, olha, não quero porque eu vou vender, eu vou passar o ponto. Aí eu falei assim, vai passar o ponto? Olhei para ela, peguei um guardanapo, anotei o meu telefone e o meu nome e falei assim, olha, se a pessoa desistir, a senhora liga para mim? Aí ela, tá bom, te ligo. Aí eu falei, meu Deus, olha o que eu fiz. Fui para casa. Falei assim, meu Deus, olha a loucura. Olha a loucura, meu marido vai me matar.
eu dar essa notícia para ele, porque ele falou para mim que quando eu viesse para Araruama, que não era para mim fazer nada, que era só para cuidar dos filhos, dele, da casa. Mas ele me conheceu trabalhando fora. E aquilo ali, eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa para a cidade. E uma semana depois, a moça me liga. Aí eu digo, meu Deus, e agora? Sem o dinheiro. Meu marido falou que não queria que eu me envolvesse mais no negócio. Aí, o que aconteceu? Eu falei, meu Deus. Eu falei, não, eu vou ir. Ela me ligou, vem aqui para a gente conversar. Aí eu fui. Eu falei, Senhor, e agora? Vai comigo, Senhor. Vai comigo, porque eu não falei nada para o meu marido, eu não tenho dinheiro agora, mas eu fui na fé. Aí ela dizia assim, mas como é que você vai comprar o meu negócio sem dinheiro? Aí eu falei, não, mas eu trabalho. Pode confiar em mim que eu vou trabalhar, eu vou conseguir lhe pagar. Ela, não é assim não, minha filha. Eu digo, então a senhora me dá só mais um diazinho? Aí eu fui para casa, orei, falei, Senhor, meu marido vai chegar à noite, eu tenho que contar essa loucura para ele. Aí, como eu nunca fui muito dona de casa, né? Porque eu sempre trabalhei muito fora. Aí eu fiz aquele dia uma jantinha gostosa para ele. Aham. Deu golpe nele, né, Lisete? Deu certo. Aí eu fiz a jantinha para ele, arrumei a mesa. Aí eu falei, oi, amor. Ele, o que houve, Lisete? Eu digo, nada, filho, nada. Você vai jantar agora? Ele, eu não estou entendendo nada. O que você está aprontando? Eu digo, nada, vida, nada. Me deu vontade de fazer uma jantinha para você. Aí ele achou estranho aquilo, foi tomar o banho dele. E eu nunca fiz, pastor, não vou mentir, não. Eu nunca fiz a janta, porque ele chegava tarde. E aí ele sempre ia no fogão, pegava a comidinha dele, porque eu já fazia o almoço, ele já esquentava. Mas naquele dia eu quis fazer diferente, porque eu precisava de preparar o campo. Aí o que aconteceu? Ele falou assim, você está aprontando alguma coisa. Eu digo, não, amor, não estou aprontando nada. Aí nós jantamos e tal. Eu fui me deitar. Eu falei assim, amor, eu quero fazer uma coisa contigo. Ih, caramba. Tem problema aí, né, Elisete? Eu digo, não, amor, que problema? O que é isso? Amor, você vai para o escritório amanhã? Porque ele é contador. Ele tem um escritório de contabilidade no Rio até hoje. Aí ele falou assim, não, amanhã não. Quero uma sexta-feira. Ele nunca ia trabalhar na sexta-feira no Rio, por causa do tumulto da volta. Aí eu falei assim, amor, eu queria te levar num lugar amanhã de manhã. Ele, eu sabia. Esse jantar, essa tua conversinha mole, você estava me enrolando. Eu digo, não, vida, não estou te enrolando. Ah, pastor, para me convencê-lo a levar ele na lojinha, foi difícil, mas eu consegui. Aí cheguei nessa loja, muito feinha, pastor. Muito feinha a loja. E aí, ele falou assim, o que tu está fazendo aqui? Amor, eu comprei esse restaurante. Ele, o quê? Não era restaurante, era uma pensãozinha. Pensão de 2 mesinhas plásticas, um chão de piso meio grosso, muito pequenininho. Aí ele, tu tá maluca? Eu digo, não, você vai me ajudar a pagar. Ele, o quê? Não vou nada, não me envolva nisso. Não me envolva. Eu digo, vida, por favor, me ouça. Tu sabes que eu sempre trabalhei fora, eu sempre gostei de ser uma mulher ativa. Eu preciso, vida, por favor. Já que você me ama, me ajuda nisso. Chantagem, aí, chantagem bruta. É, chantagem. Mas falei, foi logo, já que tu me amas. Aí ele, o quê? Não quero confusão, então tu não me ama. Olha, eu tenho 3 filhos contigo, você sabe disso, que eu sempre fui guerreira. Ele, Elisete, vamos embora, você tá maluca. Aí fui para casa. Falou pra caramba no meu ouvido. Mas falou, pastor, falou, brigou, disse que não era isso que eu queria, que ele queria, que eu queria cuidar da casa, das crianças, etc. E eu falei, não, vida, eu quero, por favor, me ajuda, por favor, preciso de fazer alguma coisa. Aí, resumindo, quanto que é a loja? Aí eu fui e falei para ele, eu digo, como? Digo, vida, mas a gente vai pagar. Pastor, essa loja tem 7 anos. 7 anos, não, vai fazer 7 anos. E com isso, graças a Deus, Deus me honrou, eu consegui pagar a loja, com muito trabalho,
e dedicação, chegava lá todo dia cedo, aí eu via aquela mesinha plástica, eu disse, Senhor, eu não quero mais essa mesinha, eu quero deixar tudo bonito. Aí eu falava para o meu marido assim, amor, vamos comprar umas 2 mesas de madeira, com 4 cadeiras lindas, e etc. Ele, Elisete, eu já falei para você que o dinheiro tem que sair daí, não sair do meu bolso. Digo, não, mas eu te pago. Ele, tu vai me pagar nada. Aí eu falei assim, vou te pagar. E graças a Deus, pastor, o restaurante é lindo, fiz ele bonitinho. Aí veio a pandemia. E eu não podia trabalhar com as portas abertas. Aí o que aconteceu? Ai, Senhor Jesus, o Senhor me perdoa. Aí eu colocava as pessoas dentro do restaurante com a porta fechada, pastor. Aí atendia as pessoas e eu fui fazendo isso. A carinha do pastor. Mas todo mundo... Misericórdia. Não morreu ninguém de Covid, irmão. Não, glória a Deus. A minha comida foi abençoada. Hoje a Elisete tem 7 restaurantes e tem uma pizzaria. Fruto dessa intrepidez, coragem, vontade de trabalhar. Sabe, irmãos, eu acho que, olhando para essa parte da vida da Elisete, nós precisamos ter a mesma disposição, ou disposição até maior, como o Fernando falou hoje, né? Coragem para pregar o evangelho. Vontade para pregar o evangelho. Abrir uma loja, 2 lojas, não, abrir uma igreja, 2 igrejas, 3 igrejas, colocar o povo para dentro, pregar o evangelho, fazer torta espiritual para eles. Amém. E isso que a Elisete tem, que é essa alma diferente, né? Quem fez isso com a Elisete foi a alma diferente. Aprendeu cedo a lutar pelas coisas, que o Espírito de Deus, irmão, mova você e que você tenha coragem. Irmão, olha para mim aqui, olha para mim, você que está adorando com a gente. Pelo amor de Deus, não existe adventismo sem que você esteja lidando com a salvação de pessoas diretamente. Deixa eu falar uma coisa para você aqui, sem medo de errar, irmão. A Bíblia diz que os tímidos não entrarão no reino do céu, tá certo? Não é o tímido de não querer ir lá na frente da igreja, aquela pessoa que está num grupo que fala menos, não é essa timidez, irmão. A timidez que vai tirar a gente do céu é aquela que não permite que eu pregue o evangelho porque eu tenho medo, eu tenho vergonha, o que vão pensar de mim, eu não consigo fazer, não é você, é o Espírito de Deus em você. Deixa eu falar, como é que foi o seu dia ontem? Hoje, você que é sala 57, você está aqui com a gente, quantas pessoas tem em torno de você que você está sendo usado por Deus para levar para Jesus Cristo? E que essa pessoa entrar no tanque vai dizer assim, foi você, amigo, quem Deus usou para me colocar aqui. Quantas pessoas você tem? Ou a sua vida se resume à sala 57, se resume a ir à igreja, e você não tem como Deus despertou no Roberto contato pessoal. Bom, essa é uma parte, eu vou aqui fazer um avanço, e eu quero continuar a conversa quando eu parar aqui, vou te fazer uma pergunta, Elisete. A Elisete se converte, se torna batista do 7º dia. Ela vai se converter numa ocasião em que Deus opera um milagre na vida do filho dela. Não vamos contar isso aqui agora, é lindo isso. Mas em outra oportunidade, a Elisete vai contar para a gente como é que foi esse milagre. Ela se converte e a Elisete estava numa fase do seu cristianismo batista, já tinha aceitado Jesus há muitos anos, mas havia, segundo a Elisete, um vazio dentro do coração dela. Foi quando ela encontrou a Ariagna. Põe a Ariagna na tela aí para nós, vamos partilhar essa tela juntos aí. Ela está aí com você, não está? Ariagna? A Ariagna consegue... Aí, beleza, Ariagna. Abre seu áudio aí, Ariagna, para a gente falar. Se vocês estiverem perto, vai dar microfonia, tá? Tudo bem, Ariagna? Bom dia. Tudo bem? Consegue me ouvir direito? Perfeitamente. Você encontrou essa figura, como é que foi, Ariagna? Não vamos ser bem ao ponto. Como é que você encontrou Elisete? Nosso filho estava no 5º ano no colégio aqui, do restaurante Real. E encontrei essa bênção na minha vida e me apaixonei por ela, por esse jeito
Ela fez, ela é assim, desse jeito, elétrica, ligada em 220, pastor. Aí nós fomos, nos conhecemos e eu comecei, falei, tenho que levar essa mulher para a igreja adventista. Ela não vai poder ficar onde ela está. E ela tentando me levar para a Batista, e eu tentando levá-la para a Adventista. E aí você vai apresentar para a Elisete a sala 57. Não, não fui eu, pastor. Foi o irmão Roberto. Foi o Roberto que ofereceu a sala 57 para ela. E você conhece a Elisete depois, então, que o Roberto já tinha feito contato com ela. Isso, não. Eu conheço a Elisete há mais tempo, o irmão Roberto. Mas eu não conhecia a sala e nem conhecia o irmão Roberto. Aí, quando eu falei com ela, ela falou assim, Alegra, eu estou numa sala, sendo maravilhosa. Um irmão da tua igreja que me apresentou essa sala. E eu pensando que era um pequeno grupo, na sala da casa dela, ou da casa dele. Então, eu falei, é um pequeno grupo. Aí ela ficou calada, porque ela também não entendia nada de pequeno grupo. E quando foi, ela chegou na... Peraí. Aí eu cheguei na igreja, quando eu conheci o irmão Roberto. Eu falei, esse é o Roberto da Elisete. Olha, eu não conhecia porque ele era novo. Então, não tinha carro ainda, nem nada. O irmão Roberto pega o carro de ancião. Aí eu conheci o irmão Roberto, uma pensa, que a Glaucia, a esposa, a filha, né? Aí fiquei sabendo da sala 57, mas quem me apresentou a sala 57 foi outro irmão. Não foi eu também, não? Não, você falou primeiro comigo, mas eu não Olha que coisa boa, né? Vamos chamar o Roberto aqui. Gabriel, o Roberto está no telefone da Gláucia, que é a esposa dele. Chama aqui para a gente dar o quadro total. Ainda tem o pastor Jeú nessa história. O pastor Jeú é um evangelista. Bom dia, Roberto. Bom dia, Gláucia. Tudo bem? Bom dia, com alegria para todo mundo aí. Olha que festa está acontecendo aqui hoje. Isso é festa espiritual, irmão. Isso aqui é celebração. Um pedacinho do céu, pastor. Não é? Um pedacinho do céu total isso aqui. Porque ainda tem o pastor Jeú, que é um evangelista. Esse eu quero conhecer, que antes de começar o evangelismo, entregou uma apostila de 20 dias, tudo sobre o Espírito Santo, para todos os que estão recebendo. Olha, irmãos, olha isso. Ó. Olha isso. O pastor Jeú, ao evangelizar, entregou uma apostila sobre o Espírito Santo para os recém-conversos já conhecerem o Espírito no início da caminhada. Isso é top demais, né, não? Muito. Oi, Ariadne. A minha imagem não está aparecendo para mim, não. Mas não tem problema. Quando o pastor Jeú pediu que colocássemos 15 nomes, eu coloquei 14. Foi o número 9, eu não sei porque eu pulei o número 9, e depois que eu fiz o convite para a Elisete, ela aceitou ir lá para a igreja, no dia 13, que era o dia 13. Maravilhoso. Elisete, já eu volto aí, Roberto, segura. Elisete, quando você chegou, o pastor Jeú chamou você, foi convidando, você foi ficando, ouvindo o que o Jeú estava ensinando, aí somou Roberto, Ariadna, pastor Jeú, igreja. O que aconteceu com você e a igreja adventista, minha filha? Vou ser bem rápida, pastor. O pastor Jeú já estava fazendo o estudo de madrugada, acho que era 5 horas da manhã. 5h30. Aí a Ariadna me liga, acho que umas 15 para as 7, dizendo, Elisete, tem alguma cafeteria aí para o pastor tomar um café, porque ele está saindo da igreja? Aí eu falei assim, não, mas tem o meu restaurante. Traz ele para cá. Eu nem conhecia o pastor Jeú. Traz ele para cá. O que eu fiz? Abri a loja rapidinho, montei uma mesa, botei fruta, botei suco, botei queijo, mas ele não toma café. E eu botei café, porque eu não sabia, né? Olha, aparece o pastor Jeú com a irmã Ariadna. Eu estava parecendo a Marta. Para lá e para cá, para lá e para cá. Mas quando eu sentei para ouvir o pastor Jeú, foi uma bênção. E aí ele participou da minha manhã, que eu faço todos os dias com a minha equipe. Às 8 horas da manhã, nós lemos a palavra, oramos antes de trabalhar. E eu tive essa honra dele participar disso. Aí eu me apaixonei pela palavra e ele me convidou
E eu fui e não quis sair, estou lá até hoje. Pronto. Robertão, você encontrou essa figuraça, uma bênção, e aí você apresenta a sala para ela. Como fruto, Roberto, dessa transição do seu evangelismo informal para esse evangelismo de olho no olho, a sua... Você já havia levado uma outra pessoa ao batismo, ou ajudado tão diretamente assim em seu cristianismo, não? Pastor, estou com uma felicidade, porque essa madrugada está perguntando, conversando com o Espírito Santo, né, tentando entender esse processo todo de salvação nosso, e todo esse processo, e aí vem essa pregação maravilhosa do Fernando, coroando essa coisa, e ele fala assim, que quando nós vamos buscar as pessoas, nós vamos ver, nos tornar semelhantes a Cristo, né? E vamos ver Jesus também nesse processo todo, vamos acompanhar com Jesus. E é isso que eu estou vendo. Imagine essa mulher fazendo uma semana de oração, porque quando ela conheceu a sala, pastor, ela falou assim, vamos fazer uma reunião aqui no meu restaurante, pastor. Ela queria já fazer uma reunião para aquela vigília que teve, uma das primeiras vigílias. Então, imagina essa potência de comunicadora que ela é, dessa capacidade de ela gostar de povo. Ela balança a cabeça, não, mas é teu dom, amada de Deus. Tu está só no início, o Espírito Santo será contigo. Amém. Gente, era uma disputa do Espírito Santo trabalhando na minha vida para entender a minha caminhada. Porque quando eu encontrei ela estava exatamente nesse período de pandemia. E tinha acabado de abrir a loja. Quando ela abre o restaurante, nós chegamos aqui, né? Não sei o que nós fomos fazer, e fomos no restaurante dela para almoçar. Encontramos ali o restaurante dela, trabalhando com pouca gente. Ela não baixou como fala, amor? A porta, não. Dessa vez estava abrindo, mas com quantidade pouca, com aquelas restrições sanitárias. Aí nós chegamos, mas esse sorriso, essa espontaneidade que ela tem, de braços abertos, deu um bom dia, hospitaleira e tudo mais. E aí eu olhei para ela e falei, nossa, você é muito hospitaleira, você tem um dom. Eu li um dom, nós gostamos de você. E aí eu falei 4 frases para ela. Eu te amo, eu creio mais em Deus que você existe, você é a parte de Deus. Ai, que lindo. Eu preciso de você para ser feliz. Eu falei isso para ela e ela começou a chorar. Quando ela chorou... A gente que deu um abraço nela. E aí nós falamos assim, aí eu virei para ela, você quer participar? Roberto, só um pouquinho. E por que, dona Elisete, você está chorando de novo? Porque o encontro com o Espírito Santo é maravilhoso. E quando ele falou aquela palavra, eu te amo, preciso de você para ser feliz, você é parte visível de Deus, eu amo mais Deus porque você existe. Meu Deus! Era tudo que as pessoas precisam de ouvir. E nós precisamos de falar isso para as pessoas. Amém. E aí, pastor, ela chorou, e aí nós começamos esse encontro maravilhoso da Sala 57. Teve um dia que, por alguma razão, eu estava lá na praça, e eu estava muito cabisbaixo com algumas situações que a gente estava passando, e aí minha esposa falou assim, vamos lá almoçar no restaurante da Elisete? E eu estava relutante, e o Espírito Santo tinha falado, vai na Elisete, vai na Elisete, vai na Elisete. Aí minha esposa falou, vamos lá, preciso lá ver a Elisete. E depois ela me falou que também o Espírito Santo estava falando com ela. Quando nós chegamos lá, foi um dia que nós fizemos a primeira oração do seu restaurante. Você lembra, irmã Elisete? Estava quase fechando o restaurante. Estava quase fechando. Isso no finalzinho. Ela me abraçou. Aí ela olhou para o Roberto. Roberto, eu falei alguma coisa com você? Chamei ele aqui, não. Era o Espírito Santo que me moveu para lá, para o momento que ela precisava. Né, irmã Elisete? No momento que você está muito precisada, e nós fomos lá. E eu falei numa pregação, quando eu a chamei, ela foi para lá assistir a pregação, falando da Sala 57. Eu falei assim, o Espírito Santo começou a trabalhar com ela quando ela aceitou a primeira mensagem, depois a Ariadne no contato, né? Hoje, e também no período do pastor Gil. Por quê? Na madrugada, antes de ela falar com o pastor Gil e a Ariadne ligar para ela, eu não fui encontrar com a igreja, porque a igreja fez uma semana de madrugada também lá, rodando 5h30 e fazendo essa programação, né? Imersão do Espírito Santo. E nesse dia eu não pude ir. E aí eu fiquei em casa e comecei a mandar o link para um monte de gente da semana de oração, e aí eu mandei para ela.
ela falou assim, pastor, que ela me chama carinhosamente de pastor, eu falo, amada, não sou pastor, pastor, ora por mim, estou passando uma tribulação terrível, foi uma semana terrível. Na mesma hora, eu liguei para ela, nós fizemos uma oração, naquele dia, e é uma oração que o pastor Gil já estava direcionando sobre a questão de salvação, de vencer a tribulação, libertação, e eu clamei junto com ela, nós fizemos uma oração poderosa para aquele dia especial. Amém. Com ela. E o pastor Gil depois foi lá. Isso, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Né? Roberto, sabe o que é isso, Roberto? É o seguinte, é que só tem sentido quando as histórias da Bíblia começam a ser as nossas histórias também. Glória a Deus. Porque quando eu leio lá que Deus usou poderosamente uma pessoa e eu nunca sou usado poderosamente, isso fica muito opaco. Quando a gente vê Deus movendo Filipe numa direção, levando até a carruagem de uma pessoa para pregar para aquela pessoa, e na minha vida não acontece esses movimentos espirituais, sobrenaturais, fica muito opaca a Bíblia, fica só lá nas páginas dela. Você e eu temos que contar nossas histórias sobrenaturais, como que a gente está vendo aqui, irmãos. Você tem que escrever um livro da Bíblia. Deixa eu dizer o que eu estou querendo dizer. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer. Se a gente pudesse acrescentar mais um capítulo, mais um livro à Bíblia, e esse livro contasse a sua história, quais histórias seriam contadas lá? É isso que eu estou querendo dizer. O que já está na Bíblia já está lá. Agora é hora da gente contar nossa história, amém, como Deus moveu nossa vida. Ariadna, quando você vê tudo isso, Ariadna, como é que fica seu coração? Porque você está estudando com a Elisete agora uma apostila sobre o Espírito Santo. 20 dias de estudo. Você está discipulando a Elisete no início da caminhada dela sobre o ministério do Espírito Santo. Como é que você está se sentindo como sendo esta obreira de Deus? Pastor, eu estou muito feliz porque a Elisete é a primeira alma que eu estou ganhando para Jesus, para a Igreja Adventista. Eu não sei se o senhor lembra que eu pedi ao senhor oração, porque eu não entendi que eu ganhava tantas almas para Jesus, mas nenhuma ia para a Igreja Adventista. O senhor não me respondeu nada. Depois eu fui pedir para o pastor Gil, perguntar para o pastor Gil, por que eu sou uma ganhadora de almas, mas elas não vêm para a Igreja Adventista? Ele também ficou calado. E eu fui para Jesus e eu falei, Senhor, deixa eu ver alguém descer as águas mais na Igreja Adventista. Me ajude. Não é para eu me glorificar disso, não é nenhum orgulho, é apenas eu ter a certeza de que eu estou conduzindo alguém para o caminho certo. E quando tem a revista, o pastor Gil pediu que eu colocasse 15 nomes, como eu falei, o meu nome ficou vazio. E eu não entendi, depois eu deixei vazio, aí lembrei de convidar a Elisete. Porque todas as vezes que eu convidava a Elisete para alguma programação da igreja, ela ia. Ela nunca me disse não. Eu vou, irmã, esse jeito dela. Eu vou. Aí eu não acreditava, não. Nada, ela vai esquecer. Quando a Elisete estava lá com o filho, sozinha, estava sempre lá. E é uma coisa legal, pastor, esse jeito dela contagia todo mundo na igreja. Ela falou assim para mim, olha, Ariadna, teve um batismo, ela falou, eu vou bater palma, ninguém bate palma aqui, não, meu Deus. Eu falei, fica quieta. Glória a Deus. Eu falei, não grita, fica caladinha aí. Se você... Ela, meu Deus, eu não posso ficar calada. Aí quando teve um batismo, o pastor já estava fazendo vários batismos, né? Todo dia tinha um batismo. Aí ela, eu vou bater palma, eu vou bater palma. Aí eu olhei para o pastor, eu posso bater palma? Ele pode, ele bateu palma, e a igreja bateu palma. Desse jeito dela, glória a Deus, aleluia. Elisete, nunca perca isso. Nunca perca isso. Bata a palma, diga glória a Deus. Isso aí, obrigada, pastor. Eu posso fazer isso então, pastor? Pode bater palma. Acorda, meu amigo. Vamos embora. Pastor, deixa eu te contar um negócio. Deixa eu contar uma coisa rapidinho. Vai. Pastor, pode falar. Lá na Batista, as pessoas lá não conhecem muito meu nome. Sabe o que eles falam?
A moça do glória a Deus. Olha lá, ele é glória a Deus. É isso. Me chamam de glória a Deus na igreja. Elisete, deixa eu perguntar uma coisa para você. Sábado agora vai acontecer o quê mesmo? Ai, o meu batismo! Já estou convidando todo mundo. E outra coisa, pastor, sabe o que eu quero fazer? O senhor vai me ajudar em oração? Eu vou fechar um restaurante no sábado só para todo mundo ir. Agora sim, mano. Falando em restaurantes, você, adventista do sétimo dia, todas as lojas vão fechar, não é? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Pastor, coisa. o Espírito Santo tem feito assim obras maravilhosas na vida da Elisete. Eu estou muito feliz com essa empolgação dela, porque ela é gente que ela está encontrando que renunciou à fé adventista. E ela está falando que eu estou abraçando essa fé que você renunciou. Eu estou indo me batizar na igreja que você saiu. Aí é uma coisa linda. E eu estou convidando todo mundo. Até a prefeita da cidade. Logo, Quem dera que ela pudesse ir. Quem dera que ela pudesse ir. Eu posso até chamar. Eu não sei. Quem faz a obra é o Espírito Santo. amém. Fala, Roberto. Ela encontrou uma amiga. Ela encontrou uma amiga na igreja que era convidada, é irmã de outro que está também aceitando o evangelho através do doutor Rodrigo Silva, está assistindo as classes bíblicas da igreja, e levou uma irmã, amiga da Elisete, de anos, de tempo também. E aí, ela já falou para ela, estou fechando meu restaurante no sábado. E a menina olhou para ela assim, você está fechando? Olha o testemunho. Já nascendo... Alguém pode olhar para isso e dizer assim, daqui a algum tempo a gente, porque você sabe que o coração humano é bruto, né? Daqui a algum tempo, querido, sabe qual é a minha esperança? A minha esperança num processo desse aqui, ó, tem um pastor que discipulou, tem o Roberto e tem a Ariagna, que fazem um ambiente de proximidade, ela nunca vai ficar só, vai estar sempre cuidada. Como Deus disse para o Roberto por meio da tia dele, você nunca vai ficar só, isso é transmitido por nós para aqueles que Deus coloca na mão da gente também. Amém. Então, ela tem um pastor que está no processo, tem 2 irmãos que já fazem parte da família espiritual, e tem uma coisa que enche meu coração de alegria. Quando um novo discípulo, ele começa a ser doutrinado no Espírito Santo, irmãos, a chance de que a Elisete não dependa tanto de uma estrutura é muito grande. Isso é verdade. Muito grande. Porque o que vai mover Elisete é o Espírito Santo que ela aprendeu a conviver com ele. O suporte da Ariagna e da Gláucia e do Roberto e do pastor, se faltar, a Elisete não deixa a fé, porque o que move Elisete é de dentro para fora. Amém, pastor. Isso aqui, irmãos, isso aqui é um novo estilo de formar novos discípulos. É um estilo bíblico. Ó, quer ver uma coisa? Jesus foi gerado pelo Espírito. Jesus foi gerado pelo Espírito. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito. Ariagna, fecha o seu áudio, você está puxando a imagem para você. Daqui a pouco você abre de novo. Não, é porque eu estou com 2 aqui. Joia. Oi, filho, diga. Eu vou pedir para a Ariagna fechar o microfone dela e abaixar o volume todo. Abaixa o volume do seu celular todo. Vamos usar só o áudio e o microfone da Elisete. Perfeito. Já pedi para ela fechar. Isso. Pronto. Aí a gente consegue pegar a sua voz pelo microfone da Elisete. Abaixa o volume, Ariagna, por favor. Pode abaixar o seu volume todo. Aí você vai ouvir pelo celular da Elisete e vai falar... Ouve só pelo meu. Desliga. É só abaixar o volume da Ariagna e fechar o áudio da Ariagna, que a gente só capta o som da Elisete e a Ariagna entra da mesma forma. Pronto. Abaixou, pastor. Ótimo. E abre agora a sua câmera, Ariagna, que você fechou a sua câmera. Então, eu estava dizendo, queridos, olha só, como é importante isso. Prestem atenção.
Nós temos que formar os novos discípulos desta maneira. Cristo foi gerado pelo Espírito, foi levado ao deserto pelo Espírito, Cristo foi batizado pelo Espírito, Cristo foi ressuscitado pelo Espírito, e quando ele subiu aos céus, ele enviou o Espírito. Os nossos discípulos, as pessoas que estamos trazendo a Cristo, precisam conhecer primariamente Deus o Pai, Deus o Filho Jesus Cristo e o Espírito de Deus e como ele age. E depois a gente ensina o restante da doutrina para as pessoas. Exatamente. A formação de um novo discípulo precisa ser no Espírito. Por isso eu tenho uma esperança muito grande que se a Elisete continuar na pegada do discipulado que está acontecendo com ela, a Elisete pode até faltar o resto, mas ela não deixa a fé porque será movida por dentro. Amém. Certo, dona Elisete? Certíssimo, pastor Wagner. É isso mesmo. Engraçado que a primeira vez que eu falei com você por telefone, que eu ouvi só a sua voz, eu imaginei que você seria exatamente assim. Sorridente, alegre. Uma benção, uma benção, uma benção. Que benção. Obrigada. Pastor, estou muito feliz hoje. Eu e a Ariadna tínhamos um desejo enorme, ver como são as coisas. Eu aprendi isso também nesse início do ano, numa pregação, que precisamos curtir o processo. A gente estava muito ansioso para que a Sala 57 bombasse aqui na região. Você lembra que ela fez um convite para o pastor, né? Infelizmente, não conseguimos consolidar esse convite. A Elisete seria uma que ia recepcionar o pastor. No restaurante dela, arranjou posado, um monte de coisa. Posada, aí, isso. Nesse período, nós ficamos... Foi final do ano passado, não foi, irmã Ariadna? Foi final do ano passado que nós tentamos correr para trazê-lo no início de 2023. Isso, e não conseguimos. E aí começamos a orar. Coloquei na minha agenda de oração um reavamento espiritual na Igreja Central de Araruama. E ficamos orando. E aconteceu o que aconteceu no final desse ano. Para a honra e glória de Jesus Cristo, veio o pastor Jeú com a missão, primeiro começando 21 dias com a imersão do Espírito Santo. Para a glória de Deus. E aí estão os frutos, junto com a Elisete. Eu vou dizer, Elisete, você, oi, pastor. Não sei como é que você decidiu se batizar, como é que está esse negócio, mas se você pudesse batizar com a camiseta da sala, a gente vai ficar muito feliz. Essa aí mesmo. Eu vou, claro que eu vou. Eu vou representar bem a Sala 57. Falando em Sala 57, qual é a influência, Elisete, da sala, através da Ariadna e do Roberto, no seu batismo? Ai, muito grande. Muito grande. Muito grande. Eu ouvi os testemunhos, né, que vocês passam para a gente. Isso é muito importante. Você fortalecer o outro que está fraco, que está necessitando de ouvir uma mensagem, um testemunho bom. Isso me fortaleceu muito, pastor. É por isso que hoje eu estou me sentindo muito feliz de estar participando deste momento tão maravilhoso da Sala 57. E eu sempre quis falar com o senhor. Sempre me admirei como um homem de Deus. Amém. Eu conhecendo você agora, fico mais feliz ainda, viu? E tenho 4 coisas para dizer para vocês. Eu também tenho. Tem? Então diz aí, eu amo você. Eu amo você. Preciso de você para ser feliz. Você é parte visível de Deus. Por isso que eu amo Deus. Eu amo mais Deus porque o Senhor existe. Eu creio mais em Deus porque o Senhor existe. Deus. Isso é bênção. Glória a Deus. Nem mistura, irmão. Bom demais. Você que está ouvindo esse testemunho aqui pode estar pensando, rapaz, a minha vida não está assim não, né? Não precisa ser igual, mas precisa acontecer a mesma coisa. As histórias são diferentes, mas elas precisam ser missionárias, é isso que eu estou dizendo. Não Amém. precisa ser como a Elisete, não precisa ser como a Ariadna, o Roberto, no mesmo arranjo. Não, mas precisa ser missionária. Pessoas precisam estar conhecendo Jesus através de você. Porque quem é do Espírito, quem está cheio dele, ama a ideia de que outros conheçam Jesus Cristo, entende? Não igual, mas a mesma coisa. É o Espírito conduzindo você para ser uma bênção revelando Jesus. Eu estou vendo o próximo capítulo dessa história, sabe qual é? Daqui a pouco nós
ter funcionários da Elisete se convertendo. Amém! Em nome de amigos Jesus. dela se convertendo, porque eu tenho certeza que o Amém. Senhor vai usar tudo que Amém. ela aprendeu na vida, naturalmente sobre comunicação, que ela aprendeu isso na faculdade da vida. Deus vai potencializar isso para ela ganhar almas para Jesus, viu, Elisete? Tenho Amém. certeza. Glória a Deus. Amém, amém. 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 Ariadna, muito obrigado. Muito obrigado, Roberto. Pastor, Gláucia. Oi. deixa eu agradecer que não deu ontem. Fernanda, obrigado, moderadora. Porque ela foi o começo de tudo também na sala 57 da nossa vida. Esqueci de agradecer. É outro anjo, né? São vários anjos que vão se somando, pastor, para a honra e glória de Deus. Isso que eu estou feliz. Né? O processo da salvação se completa, e é isso que eu sempre falo, né? Eu estava falando assim, a oblação, não sei o nome que o senhor usou uma vez aí, que é aquilo que se admira. Eu admiro o senhor falando do amor de Deus. A Elisete vai falar com os funcionários, eu vou admirar ela, essa empolgação que ela tem de comunicação poderosa. A Ariadna, com a calma dela, tem um projeto de oração enorme na igreja, sabe? Que ninguém, sabe, conduz igual a ela. E se chama o que o senhor falou lá, admiração e viver em comunidade. Então, um beijão, Fernando, para você. Te amo, tá, Pastor Wagner, eu recebo todo dia o link. A minha irmã que me manda, a irmã Ariadna. Ela me manda todo dia. A Ariadna é uma vamos ficar firme na sala 57. Firmaço. Vamos trazer gente para essa sala, dona Elisete. Vamos sim, pastor. Podemos orar? Podemos. Vamos orar. E obrigado. Eterno Deus e Pai, como é bom, né? Como é bom celebrar a vida, o nascimento da Elisete como membro da Igreja Adventista. Ela foi da Igreja Batista há 20 anos, são irmãos amados, queridos, mas a Elisete descobriu mais da palavra, que ainda faltava. Ela conheceu coisas que ainda não estavam claras, e ela está declarando a fé agora na amplitude da palavra de Deus. Obrigado por ter usado o pastor Jeú. Amém. Obrigado por usar o Roberto, a Gláucia, a Ariadna e a Elisete, aqui hoje testemunhando. Ela é um fruto da soma de esforços de uma igreja presencial, de uma igreja que abraça, de uma igreja que está presente, utilizando esse recurso aqui tão extraordinário que é a igreja online, que pode, e é prova, o batismo da Elisete pode sim ajudar muitas pessoas a aceitarem Jesus, unindo esses esforços, igreja local, física, com esta igreja virtual, que ela não é presencial, mas passa longe, Senhor, longe de ser informal. Isso aqui é muito, muito intimista. E nós agradecemos pela bênção que o Senhor nos concedeu. A Elisete é mais uma das milhares de pessoas que já se batizaram fruto da influência direta da Sala 57, ou através dessa reunião aqui, ou através de todos os missionários 57 que transitam pelas igrejas, pelas ruas, pelos bares, pelas cidades, levando o evangelho, e que todo missionário 57 seja, assim, uma luz, uma vida para outras pessoas. Dá-nos, Espírito Santo de Deus, um dia poderoso na Tua presença, dá-nos a alegria de revelar Jesus Cristo o tempo inteiro, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém, pastor Wagner. Deus abençoa muito. Amém. E obrigada, pastor. Continue assim, pastor. Sala 57 prosperando. Glória a Deus por isso. Eu acho, Gabriel, eu acho que vale a gente rodar a nossa vinheta, hein, Gabriel? Põe a vinheta aí para a gente entender que tudo isso está acontecendo fruto da compreensão dessas 4 ênfases tão importantes que nós estudamos aqui todo dia. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento.
Fernandinha, obrigado pelo seu trabalho, e daí dá para ver a importância do trabalho de um moderador, né? Parece que eu ouvi alguém dizer bom dia com alegria aí, Gabriel. Bom dia com alegria. Bom dia, pastor. Bom dia, com alegria. Roberto, vocês. Alegria. Parabéns pelo conselho. Amanhã.